75 de protagonistas capítulo 226. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Foi uma pena, mas não pudemos ver a cerimônia de coroação de Irina. Em primeiro lugar, a Imperatriz Primel não renunciou imediatamente ao trono, mas demorou para dar a Irina um tempo de transição adequado. Levaria pelo menos 1 a 3 anos antes de Irina ascender. E como Seldon não podia mais acelerar o tempo, ele pensou que não havia mais razão para ficar aqui. Você está realmente indo embora, senhor guardião? Sim. E Irina baixou a cabeça com suas palavras. Ela queria mostrar a Seldon o momento em que se torna a imperatriz, então isso a entristeceu um pouco. Como vocês sabem, não sou uma pessoa que gosta de ficar muito tempo no mesmo lugar. Esta é a primeira vez que passo muito tempo com alguém. Eles passaram quase 5 anos juntos. Claro, a maior parte do tempo foi encurtada porque Seldon usou a probabilidade para acelerar o tempo. No entanto, tinha muitas memórias com Irina, então ele também se arrependeu de deixá-la para trás. Porém, só porque as memórias se acumularam, ele não podia simplesmente decidir ficar neste mundo por mais tempo. Afinal, seu propósito original de vir a este lugar era se fortalecer para invadir o Elgate. Podemos nos encontrar novamente na próxima vez, senhor guardião? E Irina perguntou com cuidado. Não. Eu irei a algum lugar que você não pode ir. Mesmo como imperatriz, será impossível para você chegar onde eu estarei. E Seldon balançou a cabeça. A menos que ela seja uma viciada em magia cuja rotina diária consiste apenas em comer e pesquisar magia, como uma certa pessoa por aí. Ainda assim, se houver uma oportunidade algum dia, eu realmente quero vê-lo novamente. Então mostrarei a você que me tornei uma verdadeira imperatriz. A promessa de uma reunião não deve ser tomada de ânimo leve. Afinal, Seldon nunca esteve na mesma dimensão mais de uma vez. Porém, diante da suplicante Irina, ele não podia simplesmente dizer que era impossível. E depois de ponderar por vários segundos, abriu a boca. Ok, vamos nos encontrar novamente algum dia. Depois de dizer isso, ele se afastou de Irina, seguido por Araceli. Ambos deixaram o castelo imperial de Primel, caminharam por um longo tempo e finalmente deixaram a cidade. É mais fácil só deixar tudo para trás. Sério? Sim. Estou acostumado com essas obsessões e arrependimentos porque já as vi muito. Onde? Aqui e ali. Araceli olhou para Seldon naquele momento, mas ele já estava fazendo outra coisa. Você caçou um protagonista de nível 199. 1990 dias de vida foram pagos. Seu nível foi aumentado em 3. Você completou um projeto de caça de longo prazo enquanto caçava lenta e meticulosamente os protagonistas, absorvendo grande parte da probabilidade no processo. Seu nível foi aumentado em mais 2. Você obteve a habilidade aperto muscular. Realmente demorou muito para Seldon atingir esse nível. E graças à absorção de uma parte significativa da probabilidade, o nível subiu incríveis 5 números. Em outras palavras, parabéns. Você atingiu o nível 200, mais uma vez quebrou os limites dos seres humanos. A habilidade agora pode ceder o limite. E Seldon, nível 200, atributos força, 213 vigor, 205 e agilidade, 201 e vitalidade, 1 e mana, 373 e talentos esgrima, S, e caça, D+, e tiro certeiro, S+, e cozinhar, D, e intuição, A, e perspicácia, A, e vitalidade, SSS, e foco, C, e outros. Habilidades caçador de protagonistas nível 5 e esgrima branca, S, e sexto sentido, B, inventário, S, e técnica celestial do deus do vento Dharma, SSS, e concentração, SS, e conversão sagrada, F, e circulação de mana Sun Yong, SSS, e biblioteca da feiticeira branca, B, e olhar para todas as coisas com um olhar frio, B, e como entender as máquinas emocionalmente, A, e círculo duplo, SSS, e aperto muscular. Ao efeito nível 200 trazido ao corpo de Seldon foi muito mais intenso do que o do nível 150. Normalmente, todas as estatísticas nunca poderiam ser superiores a um certo valor. No entanto, no momento em que alguém atingia o nível 200,
As estatísticas podiam exceder esse valor e todas as possibilidades eram infinitamente abertas. Além disso, até talentos e habilidades cresceram. As habilidades podiam crescer desde que fossem treinadas, mas era impossível aumentar o talento dessa maneira. No entanto, ao jogar fora a estrutura do ser humano, Io Seldon ultrapassou o limite. Além disso, todos os talentos e habilidades relacionados aos sentidos foram combinados para se tornar um único talento rápido. Io Seldon cerrou o punho e sentiu a mana correndo por seu corpo. Anteriormente, ele era capaz de mover relativamente a mana dentro de seu corpo livremente. No entanto, agora, podia sentir a mana fluindo infinitamente por dentro. Embora houvesse apenas uma diferença de 5 níveis, a diferença era semelhante à terra e ao céu. Podia sentir que seu corpo estava muito mais leve e saudável e também sentiu que a partir deste momento é imbatível. Mesmo assim, ao pensar que Mal estava no mesmo nível de Tailonine, Io Seldon conseguiu se acalmar mais uma vez. Além disso, ao pensar que Seo Junguião estava no nível 350, e Araceli, que tinha o recorde de atingir o nível 500 no passado, ele recuperou a compostura. Afinal, comparado a elas, ainda estava muito longe. Ainda assim, isso é o suficiente para Otake Elgate. Agora tudo o que resta é realmente retornar à Terra e se preparar para entrar no Elgate. Araceli. Quando eu voltar para a Terra desta vez, acho que vou fazer uma pausa nesse trabalho por um tempo. É mesmo? Sim. A propósito, como já aprendeu o círculo duplo, ainda é impossível para você se mudar para a Terra. Com suas palavras, Araceli fechou os olhos e sentiu a energia da dimensão. Sim. Ainda é impossível. Se a distância até a Vivienda daqui é um passo, a distância até a Terra é de quase 10 passos. É muito longe. Devemos tentar novamente depois de nos mudarmos para uma dimensão diferente. Não. Não é isso que significa. Hã? Araceli disse lentamente, com um olhar que parecia um pouco enigmático. A Terra está muito longe. Posso ir para a maioria das outras dimensões com minha força atual se dedicar um ano da minha idade a isso. Mas ainda é impossível ir para a Terra. Está longe. Sozinha. Como se estivesse isolado de outras dimensões. O que isso quer dizer? Seldon ficou intrigado. Em primeiro lugar, ele não conseguia entender bem as palavras de Araceli porque nunca havia sentido a dimensão com seus próprios sentidos. No caso dela, seu sentido dimensional já estava além da consciência humana, então era possível descrevê-lo adequadamente. Apenas a Terra está distante. Existe algum motivo? Assim como Io Seldon estava prestes a pensar sobre isso, a expressão de Araceli suavizou um pouco e depois endureceu lentamente. Isso, qual é o problema? Algo está estranho. Há uma aura que não deveria mais ser sentida na Vivienda. O quê? Os demônios voltaram. Não. Não é isso. É como. Ela fechou os olhos com seu olhar inquieto e sentiu sua própria cidade natal ao longe. No processo, teve que consumir toda a mana que acumulou até agora, a mana de 3 círculos duplos e a mana que recebeu de Seldon. Graças a isso, foi capaz de encontrar uma resposta. No entanto, não foi de forma alguma um bom resultado. Araceli, que abriu os olhos novamente, olhou para Seldon com olhos penetrantes. Foi devido ao fato de que a aura que ela sentiu em sua cidade natal era a mesma aura que tinha visto e sentido inúmeras vezes enquanto viajava junto com ele. Foi também a aura que levou seu eu infantil a um abismo miserável. É a probabilidade. Disse a interface. O quê? Isso faz sentido? Não. Não faz sentido. É mais provável dizer que é impossível de acontecer. Porque um protagonista apareceu novamente em um mundo onde um já havia morrido. Pense nisso. Uma série de 2 partes ou uma série de histórias paralelas. Existe algo assim, não é? Quando o protagonista morre, o valor da visão de mundo desaparece. É como uma série sobre a qual falamos anteriormente. Nesse estado, era improvável que o protagonista aparecesse novamente. Tenho um forte pressentimento de que alguém os trouxe de volta deliberadamente. Mas quem? Isso? Não sei. Quanto mais ele pensava nisso, mais sua cabeça doía. Enquanto isso, Araceli ainda olhava para Seldon com olhos ansiosos. Renascimento do protagonista. Isso significa que, no final, o mundo continuará caminhando para a destruição. Araceli conhece muito bem esse fato.
Ela também está ciente de que não importa que tipo de seres venham e não importa o quão fracos esses seres sejam, ela nunca será capaz de derrotar a existência chamada protagonista. Mas isso significa que ela tem que ver sua cidade natal perecer. Ela não queria. Mas a única existência que poderia caçar o protagonista era eu, Seldão, seu professor. Mas o professor acabou de dizer que vai parar de caçar protagonistas por agora. O que você está fazendo? Temos que ir rápido. Oi. Não temos que ir para a vivenda. Ou devo ir primeiro? Não, não é isso. Professor, você não acabou de dizer que vai parar de caçar protagonistas por enquanto? Por que você está trazendo esse assunto agora? E o Seldão balançou a cabeça em frustração. Depois de resolver o problema do Elgate, eu iria dedicar o resto da minha vida a você. Ele teve que usar seu próprio tempo de vida para viajar entre as dimensões com alguém e planejou trazer Araceli para a Terra um dia depois de coletar tempo de vida suficiente. Entendo. As bochechas de Araceli coraram um pouco com suas palavras. Ela sabia que o seu comportamento era algo que não combinava com aquela situação, mas a fazia se sentir melhor sem perceber. Vamos, depressa. Devemos ir antes que seu mundo enlouqueça. Sim. Araceli gritou e segurou a mão do seu professor. Como o Seldão não poderia mais consumir probabilidade, o lugar onde eles chegariam seria diferente um do outro, mas isso não importa. Afinal, também desta vez, ela poderia continuar respirando o mesmo ar que ele. Por outro lado, na Terra, Seo Jung-yeon, a líder de Murim, estava em um campo vazio nos Estados Unidos e olhava para o céu. Atualmente, a Terra está em um estado muito caótico devido ao fato de que Elgate de repente começou a se tornar ativo. Notícias de cientistas que diziam não saber quando poderia explodir foram relatadas uma após a outra e, por instigação de algum irresponsável, muitas pessoas compraram alimentos para vários anos e os colocaram em um abrigo antiaéreo. Minha senhora, o que está fazendo aqui? Está fazendo uma pausa? Seo Jung-yeon sorriu com a pergunta de Shinji. Ao longe, um ser sinistro tentava lentamente escapar em direção à Terra. Mas, estranhamente, o próprio Elgate não era hostil à Terra. Era como se estivesse tentando ter uma conversa com o planeta, ou talvez quisesse outra coisa. Mas o que diabos está acontecendo? Em um instante, Seo Jung-yeon sacou uma espada e mirou em algo. O tempo que levou foi de no máximo 0,0075 segundos. Na direção para onde a espada estava apontada, um certo homem de pele cinza estava parado. Ele estava olhando para ela com um rosto desprovido de qualquer expressão. Esse animal é a criatura mais forte da Terra. Não é um animal, é humano. Existe alguma diferença entre os dois? Eles têm o mesmo corpo de pele frágil e ossos pendentes. Atrás do homem estava uma mulher ligeiramente baixa. Ela também tinha pele cinza. Eles murmuraram em seu próprio idioma, então Seo Jung-yeon não conseguiu entender. Eles não são humanos. Seo Jung-yeon estreitou os olhos. Ela estava ciente da existência de diferentes raças que vêm para a Terra. Entre eles, havia pessoas que queriam aprender artes marciais com ela, então tinha que enfrentá-los pessoalmente. No entanto, os dois na frente dela eram diferentes dos outros que havia encontrado até agora. Ela sentiu como aqueles dois fossem especialistas que atingiram um nível mais alto do que ela. Não. Eles são mais fracos do que eu. Então, por que ela se sentia assim? De qualquer forma, isso não significa que se dermos energia a ela, ela se tornará uma protagonista. Sim. Humanos são incômodos. Porque eles continuam a viver suas vidas como lixo que não foi escolhido. Porque estão satisfeitos com sua posição atual, embora, do jeito que está, estejam destinados a ser apenas extras pelo resto de suas vidas. Oh, ela não pode ouvir isso, não pode. A besta não pode nos entender. A mulher de pele cinza se aproximou lentamente de Seo Jung-yeon. Seus olhos estavam totalmente negros. A Terra precisa ser absorvida rapidamente, então, por favor, cuide de nós. Ao dizer isso, ela tentou transferir um pouco de energia para Seo Jung-yeon. Swish. Que? Quando estendeu a mão, seu braço direito foi cortado. O quê? Por quê? Por que você está fazendo isso? Acalme-se. É apenas um corte simples. Assim. Mas, a coisa mais perturbadora para ela ao lado de seu braço ser cortado era o fato de que ela, como alguém da raça perfeita, era incapaz de ver o ataque de uma espécie tão inferior.
Seo Jung-yeon roçou a ponta de sua espada e suspirou. Não tenho certeza, mas sei que você está me ignorando. Quando tentou se lembrar da última vez em que foi ignorada, não conseguiu pensar em nada com clareza. Portanto, ficou bastante chateada com os dois que a ignoraram. Eu não posso simplesmente deixar você ir agora. Imediatamente depois de dizer isso, Seo Jung-yeon dançou. Naquele momento, a raça perfeita que veio de Elgat testemunhou o verdadeiro significado de perfeito em sua dança. De Protagonistas capítulo 227. Pequim, China. Clique, clique, clique. Com o som familiar, mas enfadonho, dos obturadores da câmera estalando, Taylor Nini mal conseguiu se impedir de cair no sono. Embora ela fosse alguém que vivia sua vida como queria, depois de ingressar na Noteleag, se absteve de fazer coisas que pudessem afetar negativamente a guilda. Af, é tão chato. Realmente não havia nenhuma razão para dar uma entrevista coletiva hoje. Só foi realizado porque um GAT SSS apareceu na China, e ela foi despachada para limpá-lo como uma caçadora coreana. Originalmente não queria fazer isso, mas acabou cedendo quando Ekaterina sugeriu fazê-lo para consolidar sua identidade como coreana. Mesmo que já tenha passado algum tempo desde que mudou sua nacionalidade para coreana, muitas pessoas ainda pensavam nela como russa. Caçadores com classificação SS ainda eram raros no planeta. Então, quando ela mudou, todas as manchetes, fossem nos jornais ou na internet, estavam todas cobertas por suas atividades. Com uma chance de publicidade aparecendo na frente deles, não havia como a indústria chinesa de caçadores simplesmente deixá-la escapar. Portanto, eles deram uma coletiva de imprensa para Taylor às pressas. Próxima questão. Como a tecnologia havia avançado a ponto de um dispositivo tradutor poder traduzir automaticamente mais de 99% do que as pessoas diziam, conversar em diferentes idiomas não era mais difícil. Eu disse que tenho outra pergunta para você. Eu sei, então, por favor, espere. Pergunta. Ouvi dizer que você fez um ótimo trabalho neste GAT. Podemos perguntar por qual treinamento especial os caçadores coreanos passam? Os caçadores na China eram excelentes em qualidade e quantidade. Chegou ao ponto de se dizer que só perdiam para os Estados Unidos. Foi assim por várias décadas. Porém, o status da Coreia no mundo aumentou bastante. Embora o número de caçadores na Coreia ainda fosse pequeno, eles o cobriram com qualidade. A razão de sua ascensão era clara, foi devido à Enoteleag, a qual Taylor Nini pertencia. Portanto, todos os repórteres estavam tentando obter informações sobre o seu método de treinamento exclusivo. Se encontrassem algumas pistas, certamente seria de grande ajuda para a China. Nós dizemos a eles para comer e viver bem. Ah, ok. Claro, Taylor não tinha nenhuma intenção de contar sobre seus métodos de treinamento. Ela até respondeu a pergunta sem pestanejar. Quando Taylor respondeu de maneira tão casual, o rosto de muitas pessoas ficou rígido. No entanto, ela não tinha nenhuma intenção de perguntar sobre seus humores. Porque os caçadores coreanos não saudaram a bandeira chinesa quando o hino nacional chinês apareceu. De repente, um repórter em particular fez deliberadamente uma pergunta sem sentido. Ao ouvir a pergunta pelo intérprete e pelo dispositivo de tradução, o rosto de Taylor instantaneamente se transformou em uma expressão absurda. Que tipo de merda é essa? Senhorita Taylor, por favor, acalme-se. Mas aquele idiota foi quem começou. Ei, venha o que? Ou devo fazer você vir aqui? O intérprete falou apressadamente ao microfone. Sem comentários. Sem comentários. O repórter que fez essa pergunta já fugiu, mas ainda havia muitos outros com mentalidade forte ali. Todos vaiaram Taylor quando ela pegou o casaco e tentou sair de sua sala de conferências. Volte para o seu país, esses filhos da puta. A maioria dos repórteres instantaneamente ficou em silêncio quando Taylor ergueu o punho no ar, devido ao fato de que, uma vez que os super-humanos ficam com raiva, toda a área pode se transformar em um terreno baldio como resultado. Droga! Se ainda fosse a mesma, Taylor nem pensaria duas vezes em fazer problemas aqui. No entanto, desde que se tornou SS, os olhos das pessoas mudaram quando olharam para ela. Era como se estivessem olhando para um monstro. Portanto, mesmo Taylor não pôde deixar de se incomodar com isso, pois não sabia o que as pessoas fariam se ela fizesse um tumulto. Hoje vou deixar passar. Ao dizer isso,
Taylor baixou o punho e estava prestes a sair da sala de conferências. No entanto, naquele momento, sem qualquer aviso ou sinalização, o teto da sala foi arrancado. Metade das pessoas sentadas na sala de conferências foi arrastada pelo processo. Hugo. Não houve nem barulho. Pode-se dizer que foi a explosão mais silenciosa do mundo. Taylor rapidamente colocou uma camada protetora ao redor e puxou seu bastão. O que está acontecendo? O que diabos está acontecendo? As pessoas que conseguiram evitar o dano ergueram lentamente a cabeça e naquele momento, puderam ver, um certo monstro humanoide estava entrando na sala pelo teto. Assemelhava-se a um humano, mas tinha uma estranha energia diferente da de um humano. Sua pele, olhos, cabelos e tudo também pareciam um passo além do de um humano. Então aquela mulher é uma das colegas mais próximas de Seldon. A mulher coçou o queixo e murmurou, mas ninguém conseguia entender o que ela dizia, pois não falava nenhuma língua da terra. No entanto, para Taylor, mesmo que não entendesse, poderia facilmente inferir o fato de que a mulher não gostava dela. Ei! Vocês nem me agradeceram por salvar seus traseiros. Depois de dizer isso aos repórteres chineses, Taylor balançou seu taco de beisebol e o pendurou no ombro. Parece que vai ser uma luta bem acirrada. Taylor pensou que talvez a mulher no ar pudesse ser mais forte do que ela, mas também não parecia que iria perder. Depois de tudo, esta é a versão menor do M001, construída para teste. Certifique-se de usá-lo. Por favor, por quê? Esta é a nossa primeira vez produzindo um produto mágico, então uma estrela bem conhecida deve usá-lo primeiro para promover o item. Mas eu não sei nada sobre magia, mas você só precisa apertar um botão e dizer a palavra-chave para ativá-lo. Fazia muito tempo desde que o equipamento de Taylor Nini foi completamente substituído por peças da tecnologia da Noteleag. No entanto, não era de forma alguma um equipamento normal, pois estava encantado com uma magia poderosa. Taylor então sorriu ao imaginar o rosto exultante de Ekaterina enquanto promovia o equipamento. Vamos começar logo. Quero testar o equipamento. Enquanto isso, a quilômetros de distância da China, Ekaterina também estava enfrentando alguém enquanto flutuava no ar do esconderijo da Noteleag, o jardim flutuante. Outro mundo. Desde o momento em que Ekaterina encontrou os olhos da criatura, ela já havia adivinhado sua identidade. Afinal, parecia muito com a criatura do Elgat que Seldon lutou no Irã outro dia. Não faz muito tempo, você foi ao mestre da nova aliança Morin, não foi? É a minha vez agora. O incidente em que Seo Jung-yeon estava lutando contra duas criaturas do Elgat foi destaque nas últimas notícias. Eles atacaram o esconderijo da nova aliança Morin, mas conseguiram escapar com vida intacta. Como eles entraram neste lugar? E Ekaterina franziu a testa. Parece que desde que acham que Seo Jung-yeon é muito forte, estão mirando em alguém que é mais fraco. Foi a conclusão que Ekaterina tirou depois que Taylor Nini informou a guilda que ela havia sido atacada. Seo Jung-yeon, Taylor e ela mesma. Havia apenas uma coisa que os três tinham em comum. Eles estão procurando por pessoas relacionadas a Seldon. Por que razão os invasores do Elgat estão atacando os colegas de Seldon? No entanto, apesar da pergunta persistente em sua mente, Ekaterina já podia adivinhar que suas intenções não seriam pacíficas de forma alguma. Além disso, como uma ex-protagonista que recebeu o poder da probabilidade diretamente, ela foi capaz de estimar a energia contida no corpo do homem à sua frente. Aquele homem é definitivamente um protagonista. O homem estranho com pele cinza e olhos azuis na frente dela estava elevando-se a 3 metros de altura e asas afiadas de aço espalhadas atrás de seu corpo. Sua expressão era fria sem nenhuma mudança, mas apesar de tudo, Ekaterina nem sentia medo dele. Pensar que uma espécie inferior pode tocar outras dimensões. Você fez um lindo ninho. Não sei o que você quer dizer, mas tenho certeza de que você pode facilmente passar por isso. Ekaterina respondeu com uma voz calma, quase atrevida. Ela sabia que era obviamente mais fraca do que Seo Jung-yeon ou Taylor e que não seria capaz de derrotá-lo como as duas. No entanto, o lugar em que eles estavam atualmente era a área de Ekaterina, a área de uma maga. Os Brum. Fogos de artifício voaram pelo céu de todo o solo, o vento soprou violentamente, o solo tremeu e os pilares de água subiram. Foi tudo devido aos espíritos residentes no esconderijo que reagiram de acordo com a vontade de Ekaterina. No momento seguinte, Wrong
Urong. 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 A luz começou a se acumular nos telhados de todos os edifícios do jardim suspenso antes de disparar para o céu e criar um enorme círculo mágico no céu. Mesmo que eu ainda esteja apenas no nível de uma maga de 5 círculos. A quantidade de conhecimento que Ekaterina adquiriu da biblioteca da feiticeira branca dentro do mundo imaginário de Oseldon era inimaginável. Com esse conhecimento, ela estava pelo menos no mesmo nível de 7 círculos ou até mais. Embora não pudesse lançar essas magias, mesmo que despejasse todo o seu poder, e se ela pegasse emprestado o poder de várias ferramentas, ciência e tecnologia em seu campo preparado, ela seria capaz de exercer o poder de uma arquimaga. Mesmo que eu tolere outras coisas. Não suporto pessoas que invadem o esconderijo da minha guilda. Quando Ekaterina disse isso, suas mãos brilharam. Ao mesmo tempo, uma única linha conecta inúmeras constelações que bordavam o céu do jardim suspenso. Ela ativou uma técnica para lançar magia através dos corpos celestes como fonte. Então, por favor, apenas se renda pacificamente. Enquanto as constelações ainda existirem, a magia de Ekaterina nunca irá parar. Em algum lugar dentro do Elgate, um homem estava sentado pacificamente. O lugar em que ele estava atualmente não era o espaço terrível que os caçadores da expedição anterior, incluindo Yoseldon, haviam sofrido, e sim um espaço em branco realmente simples. Ele estava sentado em uma cadeira de couro comum enquanto digitava em um computador antigo de aparência normal. Isso mesmo. Os terráqueos têm superpoderes, não é? Ao dizer isso, o homem tirou as duas mãos do teclado, tirou os óculos que estava usando, esfregou os olhos e os massageou. Estava claro que estava exausto. Então, uma criatura parecida com Yoseldon apareceu bem diante dele. Não importa quão ruim seja o ambiente, nós, a raça perfeita, não sofreremos, perfeitos. Quem? Vocês? Quando a mulher de pele cinza falou, o homem bufou para ela. Vocês não são perfeitos. Pensar que são perfeitos é apenas um mal-entendido. Apenas o que é perfeito daquela pele desnecessariamente dura e cor de pele não tão bonita. Eu não consigo entender. Sério, eu não posso. O que você está dizendo? Ah, desculpe. Acho que vocês são a única espécie mais próxima da perfeição em comparação com qualquer outra raça que já existiu. O homem disse enquanto olhava para a mulher. Seus olhos pareciam os mesmos de quando ela olhava para os terráqueos, aqueles eram os olhos de alguém olhando para os seres inferiores. Vocês são diferentes de mim, não são. Quando ele lançou essas palavras, a mulher desapareceu. Ninguém sabia para onde foi. Ela simplesmente desapareceu. A propósito, pensar que tais problemas ocorrerão. O homem murmurou enquanto se movia e clicava no mouse. A hora de absorverem a terra havia chegado, mas ainda não havia sido feito. No entanto, ele também não podia prestar mais atenção ao assunto, pois tinha outro trabalho urgente no qual precisava se concentrar agora. Vamos ver. Algum novo trabalho foi carregado hoje. Droga, esse é chato. Esse tem um final de merda. Espera, não seria melhor se o final fosse uma merda? Este é bom. O homem acenou com a cabeça quando encontrou um trabalho chamado Como Sobreviver na Fantasia, um romance carregado por um escritor anônimo na internet. Ele então copiou todo o conteúdo para o editor de texto de seu computador e clicou no botão upload. Foi um ato realmente simples e trivial, mas esse ato dele criaria um protagonista em algum lugar em muitas dimensões. O homem continuou vasculhando seu computador e repetindo o ato de fazer protagonistas. Considerando que o tempo médio que Yoseldon levava para caçar um era de cerca de 2 ou 3 meses, o ritmo de criação de protagonistas era extremamente rápido. Terminei meu trabalho de hoje. O homem esticou as costas e pegou sua xícara de chá que não estava mais quente. Quando ele olhou pela janela, um interior completamente retorcido e grotesco do Elgate foi revelado. No entanto, não estava mais completamente torcido como antes. Estava sendo finalizado aos poucos. Talvez alguns desses espaços distorcidos fossem edifícios, alguns seriam estradas, alguns seriam corpos inteligentes e alguns seriam bestas. Uma civilização completa em um mundo inacabado. Nela, eles viviam assim sem ao menos perceber que o mundo em que viviam era distorcido. Mas mais cedo ou mais tarde, o mundo perfeito será criado. Um mundo onde ninguém é o personagem principal, mas ao mesmo tempo qualquer um pode ser o personagem principal.
Esperando que esse dia chegasse, o homem fechou os olhos. Ele tinha a sensação de que teria um bom sonho hoje. Protagonistas capítulo 228. Muito abaixo do solo do jardim flutuante dos espíritos, existe um laboratório ultra-secreto que só pode ser acessado por alguns pesquisadores científicos e magos de confiança de Ekaterina. Aquele lugar estava cheio de ciência e tecnologia mágicas que ela considerava muito perigosas para serem expostas ou muito cedo para o público saber. Atualmente, havia 5 pessoas reunidas naquela mesma sala. Era Taylor, Seo Jung-yeon, Lacantal, Smiling Shadow e a própria Ekaterina. Shadow. Como está progredindo a história de encobrimento desses cadáveres? Estamos dizendo que eles estão desaparecendo por si mesmos após a morte. Então, o controle de mídia está feito. Sim. Fizemos um anúncio de que era obra do grupo antimago que estava insatisfeito com a existência de magos. Também declaramos que responderemos positivamente. Você fez um ótimo trabalho. Se perguntarem sobre transgressores, por favor, evite o máximo que puder. Farei isso. Além de ser furtivo, Smiling Shadow era muito bom em manipular a cena de um incidente. Mudar evidências de computador ou gravações de CFTV, até mesmo se desfazer do corpo sem que ninguém percebesse, não era nada para ele. Ainda não aconteceu, mas se surgir uma situação em que Anoterleag tenha que sujar as mãos, as habilidades de Smiling Shadow desempenharão um papel fundamental. E Ekaterina respirou fundo e olhou para os 4 cadáveres preservados à sua frente. Eles eram todos raças não identificadas. Todos eles também tinham o mesmo DNA exato que o Seldão havia derrotado no Irã. E Ekaterina pensou em algo que as pessoas teriam pensado pelo menos uma vez na vida no momento. Porque os humanos têm 5 dedos. E se houver mais dedos? Que tal menos? Isso não seria bom? Porque apenas 2 braços e 2 mãos. Não seria bom ter mais? Por que não temos cauda? Por que não temos asas quando é conveniente viajar se tivermos uma? Por quê? Por quê? Por quê? A raça humana é incompleta e fraca. Eles têm pele frágil que pode ser rasgada até mesmo por um pedaço de papel. E mesmo um pequeno buraco no corpo pode colocar sua vida em risco. No entanto, o estranho outro mundo na frente de Ekaterina era diferente. Eles eram perfeitos. Nenhuma palavra além de perfeito poderia descrevê-los. Não havia uma única célula em seu corpo que fosse inútil. Todos os ossos de seu corpo tinham uma razão para sua existência e sua pele e outros órgãos eram tão fortes que podiam sobreviver em qualquer ambiente extremo. Olhando para o quão perfeitos eram, ela presumiu que devem nascer com a força de pelo menos um rank superior. Nenhuma raça teria ousado usar a palavra perfeito a menos que fosse dragão, a raça mais suprema. Quando Lacantal abriu a boca, o olhar de Taylor se transformou em curiosidade. Dragão? Eles realmente existem? Sim. No entanto, eles estão além do senso comum de raças como a nossa. Oi. A raça de Lacantal não tinha tecnologia para se mover entre as dimensões? Como você pode dizer que eles estão além do senso comum de sua raça? Nós realmente temos essa tecnologia. No entanto, isso só foi possível porque desenvolvemos esse campo específico de tecnologia mágica até o limite. Mas, dragões são criaturas capazes de movimento dimensional e viagens no tempo desde o momento em que nascem. Não acredito. Um dragão é simplesmente um ser assim. Eles podem facilmente viajar para outro mundo por pura força de vontade. Podem voltar no tempo sempre que quiserem e podem até criar novas raças e mundos. Pensar que uma existência assim existe. E Ekaterina engoliu sua saliva. Ela mesma tinha o sangue de uma raça diferente correndo em suas veias. Uma raça notável que poderia ser chamada de evolução dos humanos. Sem emoções pesadas, seu processo de pensamento foi conciso e rápido. Porém, mesmo para elas, que nasceram com magia, era quase impossível viajar entre as dimensões. Bem, os dragões não aparecem o tempo todo. Pelo contrário, se um aparecer em um determinado mundo, pode-se dizer que esse mundo está arruinado. Por quê? Quando um dragão vem, significa que um evento que não pôde ser resolvido ocorreu. Por exemplo, a destruição do mundo. Lacantal disse em tom sombrio enquanto encontrava o olhar de Ekaterina. Quando Ekaterina, Taylor e Seo Jung-yeon perderam suas palavras, Lacantal sorriu. Vocês levaram minhas bobagens muito a sério. De qualquer forma, desse ponto de vista,
Essas coisas não são perfeitas. Por quê? Olhe para os dados anatômicos. Mesmo que pareçam perfeitos à primeira vista, todas as deficiências dos seres humanos em seus corpos foram consertadas à força. Digamos assim, se vocês, humanos, são putos velhos com buracos, então esses caras são os mesmos putos velhos, mas apenas com os buracos sendo remendados com qualquer coisa próxima com a qual eles possam cobrir esse buraco. Hã? Quando Ekaterina pensou mais sobre isso, ela percebeu que as palavras de Lacantal eram de fato verdadeiras. Os cadáveres na frente dela eram simplesmente outra versão de um humano cujas partes do corpo defeituosas que todos pensavam serem imperfeitas, inconvenientes ou ausentes estavam perfeitamente consertadas. É isso. Não eram nada mais, nada menos. Para concluir, essas raças bizarras não são criadas naturalmente nem criadas por Deus. Lacantal riu. Então, você está dizendo que eles nasceram pelas mãos de uma criatura inteligente como nós? Provavelmente. Não acho que Deus teria criado um trapo tão desajeitado. Uma raça que está perto da perfeição, mas acabou sendo um defeito por ser apenas uma perfeição desajeitada. Quem diabos criou essas coisas? Por que eles estão tão obcecados em ser perfeitos? E, o mais importante, porque eles vieram de dentro do portão do inferno. E Ekaterina franziu a testa. Eugate, que tipo de existência reside dentro? Que tipo de tecnologia e magia foram usadas para criar uma nova raça próxima da perfeição? Nesta situação em que quanto mais você sabe, mais não sabe, o que eles devem fazer? Bem, descobrimos tudo o que podíamos descobrir. Ao dissecar esse corpo aqui, acho que não conseguiremos mais informações. Então, o que devemos fazer? Por que está me perguntando? Lacantal deu de ombros. Não há alguém que entenda melhor do que eu neste campo. Então temos que esperar. Com suas palavras, Ekaterina acenou com a cabeça com uma expressão ligeiramente sombria. Já se passaram 3 meses desde que Seldão foi despachado para outro mundo. Quando você vai voltar, Seldão? No continente Vivienda, um mundo onde a magia foi desenvolvida até o limite, apenas o Império governava o mundo. A magia existe apenas para o bem da humanidade. Com o Arquimago Rinekal na vanguarda, a civilização mágica inicial se desenvolveu de forma explosiva e se tornou a base do Império Vivienda. Com o tempo, governou 10 continentes, controlou mais de 1000 ilhas aéreas, colonizou todas as 5 luas e espalhou a civilização mágica para outros planetas habitados por fadas. Nesse ponto, sob o céu, ou mesmo acima do céu, não havia nenhuma raça que não usasse magia. Foi a época em que a magia era usada por todos e era a rotina diária de todos. Graças ao seu ancestral, o Arquimago Rinekal, Araceli Rinekal estava vivendo em uma geração tão boa. Tudo estava tranquilo. Ela pensou que não haveria mais ameaça ao seu mundo desde que derrotou os inimigos naturais, os demônios. Mesmo quando ela deixou seu mundo, Vivienda Empire ainda estava florescendo com sua grande civilização mágica. No entanto, AHH Wailing. Mago detectado. Mago detectado. Eliminando o mago. Elimine todos os magos. Uma voz horripilante e misteriosa soou da gigantesca massa de máquinas que cobria metade do céu acima de Araceli. Win. De repente, um flash de luz brilhou na gigantesca massa de máquinas e atingiu o solo. O solo, que foi atingido por ele, foi instantaneamente carbonizado e virado. Eliminando com sucesso. MKM-409 agora retornará à base. Depois de um tempo, a gigantesca máquina desapareceu no céu. Foi só então que Araceli percebeu que algo estranho havia acontecido em sua cidade natal. As luas. Araceli fechou e esfregou os olhos algumas vezes para ter certeza de que não estava enganada. Afinal, ao contrário do que ela lembrava antes, as 5 luas agora estavam cobertas por algum tipo de maquinário bizarro. E, naquela máquina, um certo olho enorme rolava como se estivesse olhando o chão. Não era magia nem técnica dos demônios. Era uma tecnologia que ela poderia ter pensado como algo que só existia em romances de fantasia se ela nunca fosse para outro mundo com Seldão. A verdadeira identidade dessas tecnologias era ciência. No entanto, por mais que pensasse sobre isso, não fazia sentido, já que neste mundo a existência da ciência era tratada apenas como uma superstição. Afinal, era um mundo onde a ciência não existia em primeiro lugar. Por que isso aconteceu?
Na noite de verão de 31 de agosto do ano 709 do calendário Rinekal, Araceli testemunhou sua cidade natal sendo destruída pela ciência. No momento em que abri meus olhos, o céu azul encheu minha visão. Em um planeta com camada de ozônio. Mesmo que olhe para o sol a olho nu, seu corpo é forte o suficiente para não ser afetado. Mesmo assim, era sempre desagradável fazer contato visual com o sol assim que você abria os olhos. Aí. Essa viagem foi mais acidentada do que o normal, não foi? Originalmente, teríamos chegado no momento em que fechei os olhos e os abri novamente. Uma vista panorâmica de uma cidade deslumbrante preenchia meu campo de visão. Civilizações mágicas especializadas em beleza, portanto muitos edifícios coloridos flutuavam no céu como se fosse uma decoração. Ao seu redor, um enorme veículo voador passava pelo ar com um holograma publicitário na lateral. Como cereja no topo do bolo, fogos de artifício de inúmeras cores decoravam os céus disparados de um palácio construído de cabeça para baixo nas nuvens. Um cenário fantástico que não poderia ter sido imaginado em uma terra cinza agora se desenrolava aqui. Essa é uma civilização mágica. O mundo onde a magia se desenvolveu até o limite era na verdade semelhante à própria arte. Quão bonito pode ser? Como podemos tornar este mundo mais bonito? Era como se as pessoas vivessem aqui pensando apenas na beleza e não na magia. A propósito, onde está Araceli? Infelizmente, desta vez, não pude viajar junto com Araceli devido à probabilidade, então nos separamos como de costume. Mas por alguma razão eu não conseguia sentir a aura dela. Parece que ela não existe nesse tempo. Disse a interface. Não, espere. O que você quer dizer? Espere. Isso foi totalmente inesperado. Bem, então, até onde ela foi no futuro? A interface pensou nisso por um tempo e então imprimiu a data atual bem na minha frente. 31 de agosto, ano 597 do calendário Rinekal. Enquanto eu lia, a interface continuou a responder a minha pergunta em voz baixa. Ela se moveu 100 anos no futuro. Como originalmente fazia parte deste mundo, não pode segui-lo através do tempo. Que? 100 anos? Isso é 3 vezes mais tempo do que eu já vivi. Então, como podemos nos encontrar? Minha mente ficou em branco. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.